tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre os sintomas da doença da moda, né, do coronavírus, da Covid-19. Coronavírus é o nome do vírus, Covid-19 é o nome da doença e a intenção aqui hoje é esclarecer um pouquinho para vocês sobre quais são os sintomas, qual o período de incubação da doença, ou seja, a partir de que momento você já tem o vírus dentro de você, porém você ainda não manifesta sintomas, é o tempo entre a infecção e a manifestação da doença no corpo físico. A gente também pode conversar um pouquinho sobre como que o vírus entra na célula, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que ele faz isso, qual a enzima que ele usa e por que da importância do zinco para evitar que o vírus consiga entrar na célula. E também vou falar um pouquinho da ação da cloroquina, né? Que está sendo tão comentada aí. Eu não posso nem falar muito esse nome, porque senão a gente acaba tendo o vídeo bloqueado. Então, só para vocês saberem que eu vou evitar usar alguns nomes para que a gente possa continuar com a live no ar, tá? Então, compartilhe aí com seus amigos, chama quem você puder para assistir esse vídeo e mande as suas perguntas, porque eu vou ter um prazer imenso em responder, tá? Então, vamos lá. Qual é o principal sintoma que a Covid-19 causa no nosso corpo? A maior parte das pessoas, 78% das pessoas, apresenta febre. Oi, Vânia, tudo bem? Então, 78% das pessoas apresentam febre, mas não significa que se você não tem febre e tem os outros sintomas que eu vou citar, que você não tenha a doença, tá? Então, a febre aparece entre o primeiro e o quinto dia de infecção, e a febre é uma manifestação do nosso organismo quanto a qualquer tipo de patógeno que entre no nosso corpo, tá? Então, não é só o coronavírus, né, que causa febre, mas até reações alérgicas podem causar febre. Tudo que desencadeie no nosso organismo uma reação inflamatória pode desencadear a febre, tá? Em segundo lugar, de sintomas, né, mais comuns, encontra-se a tosse seca. A tosse seca, ela acomete 58% das pessoas. E de onde que eu tirei esses dados? Eu tirei de artigos científicos, tá? E de meta-análises. As meta-análises, elas são apanhados de artigos científicos. Então, eu peguei essas meta-análises, peguei esses artigos para poder trazer para vocês essas informações sem que vocês precisem acessar obrigatoriamente os artigos, tá? Então, o primeiro é a febre, depois é a tosse seca em 58% das pessoas, depois vem a tosse produtiva em 25% das pessoas. Dessas pessoas que têm tosse, até 12% delas podem ter também dor de garganta, tá? Então, a dor de garganta vem aí muitas vezes junto com a tosse seca. Em terceiro lugar, em relação aos sintomas, vem o cansaço. E o cansaço causado pela infecção do coronavírus é um cansaço inespecífico. Não necessariamente a pessoa fica cansada de ter falta de ar. Ela simplesmente, aos pequenos esforços, ou seja, vai do quarto para a sala de casa ou sobe um lance de escadas, coisas que geralmente ela faria sem nenhum problema, ela passa a se sentir cansada. Tá? Mas o cansaço assim gera uma dor muscular, uma dor no corpo generalizada, tá? E vontade de ficar deitado, né? Gera uma prostração esse cansaço. E aí a pessoa deita, e aí quando ela deita, ela se sente um pouco melhor. Então tem essas variações, né? De momentos em que você se sente bem e momentos que você já não se sente tão bem. Tá? Então é indicado que essa pessoa que esteja ainda nessa fase de se sentir bem e não se sentir bem, que essa pessoa faça repouso, tá? Então, associado a esse cansaço pode vir a dor abdominal, as náuseas, conjuntivite, tem também a perda do olfato, do paladar, porque o vírus ele entra no nosso organismo principalmente através das mucosas. E as nossas mucosas que ficam mais expostas geralmente são o olho, nariz e boca, né? Então, ele ataca, e a maioria dos vírus, não só o coronavírus, eles se alojam em nervos, tá?
Então, o coronavírus ele causa uma inflamação em algumas pessoas nesses nervos faciais, no nervo facial, né, e no trigêmeo, que inervam o olho, o nariz e a boca, tá? E a garganta, né? Então, por isso que algumas pessoas perdem o paladar e o olfato. Outras pessoas sentem muitas dores de cabeça e dores ao redor do olho, dos olhos. Isso também tem relação com essa inflamação que o vírus causa nesses nervos, tá? Então, gera uma inflamação, eles ficam desensibilizados para fazer o que eles deveriam fazer. Eles não conseguem mais funcionar como eles deveriam, no caso do olfato e no caso do paladar, tá? E ela não é só uma doença respiratória, né? Todos os nossos órgãos do corpo possuem receptores para o coronavírus, para as proteínas que ele processa. Então, ele consegue invadir amplamente grande parte das células do nosso corpo, tá? E para ele, aí eu vou entrar um pouquinho numa parte que é um pouco controversa, mas é para tentar explicar para vocês o porquê dessas questões relacionadas ao tratamento precoce, porquê da utilização do zinco, tá? Então é o seguinte, ele é um vírus de RNA e ele precisa usar uma proteína chamada RNA polimerase para ele poder entrar dentro da célula e fazer a sua replicação, tá? Fazer a sua replicação viral. Então o que acontece? O zinco, ele dificulta a replicação viral, ele atrapalha a replicação viral porque ele inibe a RNA polimerase, tá? Mas aí que vem a outra questão. A cloroquina, como que ela atua, né? Ela atua facilitando a entrada do zinco na célula para que ele possa inibir a RNA polimerase, tá? Então, eu não tô aqui para falar de tratamento precoce, eu só tô aqui para dar informação para vocês, tá? Então, a informação que eu tenho para te passar é essa, tá? Tanto a cloroquina como a ivermectina, elas têm uma função já estudada de inibir a replicação viral, tá? Então, essa é a função dessas drogas que estão sendo tão faladas nesse momento, tá? E o zinco tem essa função também. E as outras vitaminas, elas funcionam como antioxidantes e funcionam como um up para o teu sistema imunológico, fazendo com que você fique mais protegido contra qualquer tipo de infecção, e não só a Covid-19, tá? Então, vamos voltar lá para os sintomas? Então, olha, a falta de ar, ela acontece em 23% das pessoas, tá? E algumas pessoas, elas não têm falta de ar e têm queda de saturação. Por isso que no início, tantas pessoas se sentiam bem, mas tinham a queda de saturação. Até isso ser descoberto, né, algumas pessoas morreram por conta dessa queda de saturação. Quando a gente diminui... O que é ter queda de saturação? É diminuir a quantidade de oxigênio que se liga à nossa hemoglobina. É diminuir a quantidade de oxigênio dentro do nosso sangue. E o que isso gera, essa diminuição da quantidade de oxigênio no nosso sangue? Gera uma má oxigenação dos tecidos, tá? Então, o seu cérebro pode ficar mal oxigenado, o seu coração e todos os outros tecidos do seu corpo, certo? Então, por isso, a gravidade dessa doença, que ela é multifatorial, né? Ela é multifatorial. Algumas pessoas, 17% das pessoas podem desenvolver quadros semelhantes à asma, aquele chiado, um broncoespasmo no peito, tá? Então, 17% das pessoas podem ter asma desencadeada pelo coronavírus. 11% das pessoas podem ter dores articulares inespecíficas, 11% também podem ter tonturas e diarreia, e 10% das pessoas, houve relato nesses artigos, de 10% terem confusão mental. Essa confusão mental, ela pode ser gerada também pela baixa oxigenação, tá? Pela saturação baixa, como vocês ouvem falar, né? Então, quando a gente está com o nosso cérebro mal oxigenado, pode sim haver confusão mental, tá? E como ela é uma doença que a gente já sabe que altera também fatores de coagulação, então essa confusão mental pode ser gerada também por algum trombo, por alguma alteração de coagulação que tenha gerado algum grau de lesão dentro do nosso cérebro. Então, são sinais de alerta, tá? Então, se você tem
algum grau de falta de ar, se você está com chiado no peito, se você tem uma sonolência exacerbada, esses são sinais de alerta. Você precisa sim ir ao médico. E hoje em dia a recomendação do Ministério da Saúde é que se você tem tosse, febre, coriza, você precisa sim logo procurar um serviço de emergência para você ser triado para um serviço próprio de atendimento de pacientes infectados por coronavírus.